galerinha linda do meu Brasil, resolução da prova da Campo Real, prova de 2023, que aconteceu na metade do ano, tá? E vai ficar disponível aqui para você no curso, porque é Banca Federal do Paraná, lindos. É Federal do Paraná, a gente tem que resolver. E essa prova tem muita cara de prova de primeira fase da Federal do Paraná. Tá? Então olha lá, ó, assista. Ah, professor, mas já tá gabarito. Mas o importante é ver a resolução, porque a prova da Federal do Paraná pode ter questões muito parecidas, sim. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão é a questão de eletroquímica. A Federal ama eletroquímica e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe nessa questão. Tá? Ela fala assim, ó, no metabolismo de carboidratos, a glicose é convertida em piruvato, que por sua vez, em condições anaeróbicas, é transformada em lactato pelo dinucleotídeo da adenina e nicotinamina, como indicado na equação a seguir. Então ele falou, ó, o nosso querido piruvato, tá aqui, na presença da adenina e nicotina, do NADH, vai se transformar em lactato e nada demais. Essa é a reação. Beleza? Aí ele coloca o seguinte: considerando as semi-reações do processo redox como, e aí ele deu os potenciais, onde E0 corresponde ao potencial padrão de redução em meios biológicos, ou seja, 37 graus Celsius na concentração de 1 mol por litro, a cenário alternativa que apresenta a variação de DDP em volts do processo da reação global. Então ele quer saber, essa reação aqui, qual é a variação de potencial? Ah, professor, faz igual na lei de Hess. Exatamente. Então veja aqui, ó, faz igual na lei de Hess. Mas presta atenção no que o professor vai falar. Você tem esse composto aqui, ó. Certo? O piruvato. Antes da flecha, veja que na primeira tá antes da flecha. O que você vai fazer? Copia. CH3CO menos, mais 2H mais 2 elétrons, formando CH3COHCOO-. E o potencial mantém o mesmo, porque eu só copiei. Muito bem. Vai. O NAD agora. Ó, NADH. Tá percebendo que na segunda equação ele está depois da flecha? O que você vai fazer? Inverte. Copia invertido. Ah, pode? Pode. Eu já te conto um segredinho super importante aqui. Quando você inverte a reação, o teu potencial troca de sinal. Ah, professor, é igual na lei de Hess. Cuidado para não confundir com lei de Hess. Por quê? Na eletroquímica, se você precisar multiplicar a equação, você não multiplica o potencial, tá? Não multiplica o potencial se precisar multiplicar a equação. Então só toma esse cuidado. É muito parecido com lei de Hess, mas se você precisar multiplicar a reação, o potencial continua o mesmo. O potencial não depende da quantidade. O potencial depende de quem é, não de quanto você tem. Beleza? E aí agora você soma os dois aqui, ó. Somou os dois, corta o que tem de igual de lados opostos. Vamos pegar aqui o pontilhado em vermelho. Corta os dois H+, corta os dois elétrons. Lembra sempre em questões de eletroquímica, o elétron que sai é o elétron que chega. Então, na hora que você for copiar, somar, obrigatoriamente você tem que cortar os dois elétrons. Tá? Os três elétrons, os elétrons dos dois lados tem que cortar. Perceba que o que sobra pra gente, meu lindinho, é exatamente a reação que a gente queria. Ah, prof, então agora o que eu faço? Soma os potenciais. Quando você somar, isso vai dar mais 0,135 volts. Resposta letra C. De certinho. Beleza? Então, cuidado com isso. Anota. Isso é muito questão de primeira fase. Boa. Segunda questão. Muita gente me pediu para resolver essa questão, tá? Questão 56 lá da prova que eu peguei, que mandaram para mim, que fala assim, ó: eventos climáticos extremos têm sido cada vez mais frequentes, provocando alagamentos em vias públicas e residenciais.
Para a higienização de ambientes imobiliários, recomenda-se o uso de água sanitária diluída na proporção de 1 litro de água sanitária para 4 litros de água. Então, para tudo. Ó. Solução, utilização sanitária diluída. Falou diluição, meu pichuco, atualmente, vem aqui, ó. CV, CIVI, CFVF. CIVI, CFVF. Concentração, volume, concentração, volume. Falou diluição. De 1 para 4 litros de água. Então, qual que é o volume inicial? O volume inicial é pegar 1 litro da água sanitária. E o volume final? 5 litros. Não, professor, é 4. Aí que está o erro. Eu vou adicionar 1 de água sanitária e 4 de água. Então vai ficar 5 no total. Ai, teacher. Pois é, se a solução for preparada utilizando hipoclorito de sódio, qual a massa do NaClO que seria necessário para preparar 1 litro dessa solução? Dados as massas molares, a água sanitária comercial tem um teor de 2% massa-volume de cloro e a água sanitária tem a concentração de NaClO de 4,2%. O exercício quer saber a quantidade de NaClO, de hipoclorito de sódio. Vou até colocar o nome aqui, ó. Hipoclorito de sódio. Então, qual que é o valor de concentração que eu vou usar? O NaClO, 4,2% massa-volume. Nessa nossa fórmula aqui, lindos, essa nossa fórmula a gente pode usar ela com todas as unidades, desde que as unidades sejam iguais dos dois lados, só não pode usar massa-massa, tá? Não usar porcentagem massa-massa. Se for massa-volume, se for volume-volume, pode. Se for mol por litro, grama por litro, miligrama por litro, miligrama por ml, pode, desde que as concentrações sejam as mesmas dos dois lados. Então, inicialmente, a concentração que tu tem do NaClO é 4,2% massa-volume. Qual vai ser a concentração no final depois que eu vou diluir? Não sei. Aplica na fórmula. Então, você tem concentração inicial 4,2, volume 1. Concentração, vou até colocar as unidades aqui, para você não se perder, ó. Porcentagem massa-volume vezes 1 litro é igual concentração final, volume 5 litros. Corta litro com litro, passa dividindo 5. Concentração final vai ser 4,2% massa-volume dividido por 5. Como que tu faz essa conta rápido, em 10 segundos? Como que você faz essa conta rápido? 5 é metade de 10. Lembra que o professor sabe fazer conta com 2, 10, 100 e 1000. Então, o que eu faço? Eu transformo 5 em 10. Ó, eu multiplico por 2 embaixo e em cima. Fica 8,4 dividido por 10, que é 0,84. Entendeu a brincadeira? Quando eu divido por 5, eu multiplico por 2 em cima e embaixo, que daí embaixo vira 10. Isso aqui, ó, tá em porcento massa-volume. Então, essa é a concentração que tu vai ter preparada. Então, no preparo de 1 litro dessa solução, qual que é a quantidade que eu preciso de NaCl se for precisar a massa do zero? O que significa esse 0,84% massa-volume? Quer dizer que eu tenho 0,84 em 100. Mas 0,84 o quê? Massa-volume. Grama do soluto em 100 ml da solução. Qual a massa que eu preciso para preparar 1 litro? 1000 ml. Faz a regra de 3 e você vai massinha 8,4 gramas. Achei uma questão chata. Por quê? Porque ele deu muito dado. Então, na hora de resolver, vira uma bagunça. Mas se você viu a palavra diluída, já sabe a fórmula, você já vai diretaço aqui, ó. Viu que ele está falando do NaClO? Você já vai direto aqui, ó.
e faz a continha. Não precisou usar as massas molares, não precisou teor do cloro. Foi só para te confundir que ele deu essas informações. Beleza? Qualquer dúvida, manda pro prof que o prof te ajuda. Show. Terceira questão, meu pituco. Vamos lá. Terceira questãozinha fala: o ácido hipocloroso, HClO, é o oxidante forte que pode substituir o hipoclorito de sódio como desinfetante alvejante. Duas questões iguais, né? O HClO pode ser obtido de acordo com a equação. Beleza. Em relação ao equilíbrio químico da reação de obtenção do HClO, assinale a alternativa que apresenta corretamente a aplicação do princípio de Le Chatelier. Primeiro que Le Chatelier, aqui ó, tá equilíbrio, faltou a outra pontinha da flecha. Tudo bem. Vou colocar maior aqui, ó. Cl2 mais 2H2O, equilíbrio, HClO mais H3O mais Cl-. Muito bem, o que ele fala? Assinale a alternativa que apresenta corretamente a aplicação do princípio de Le Chatelier. Redução de pressão parcial do Cl2 desloca o equilíbrio para a direita. Quando ele fala mudar a pressão parcial, redução da pressão parcial, é diminuir a quantidade. Pressão parcial relaciona com concentração do gás, relaciona com quantidade de gás. Pressão parcial do gás tal relaciona com a quantidade do gás tal. Então, se eu diminuo a quantidade, faz o Le Chatelier lá. Ó. Por que eu tô falando Tolier? Telier. Faz o Le Chatelier. Le Chatelier. Diminui de um lado, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Então, se eu diminuir o Cl2, o equilíbrio desloca para a esquerda e não para a direita. Então, falsa esquerda. A precipitação do Cl2 com a GCO como cloreto de prata desloca o equilíbrio para a esquerda. Precipitar o Cl- na forma de cloreto de prata seria reduzir, diminuir a quantidade desse cara. Seria consumir ele. Então, diminui, desloca para o mesmo sentido. E o sentido seria a direita e não a esquerda. Adição de água desloca o equilíbrio para a esquerda. Ô, lindo, a água, aqui nesse caso, a gente não sabe se ela está em equilíbrio. Esse equilíbrio é um equilíbrio homogêneo, onde todo mundo está na mesma fase, ou heterogêneo. Se a água for líquida, ela não desloca equilíbrio nenhum. Ela só vai entrar em deslocamento do equilíbrio se ela estiver gasosa. Então, como a gente não sabe, ela é falsa. Tá? Agora, se ela fosse gasosa e eu aumento a água, eu desloco para o sentido oposto. Quando eu diminuo, eu desloco para o mesmo sentido. Quando eu aumento, eu desloco para o sentido oposto. Beleza? Então, falsa. D. A adição do ácido desloca a reação para a direita. A reação de ácido. A adição de ácido. Que ácido? Qualquer ácido. Falou ácido, lindo, na sua mente vem H+, ou o nosso famoso H3O+. Se eu aumento H3O+, o equilíbrio vai para o sentido oposto. Vai para a esquerda, não para a direita. Isso nós chamamos de efeito do íon comum. Muito bom para aparecer na prova da Federal do Paraná. Efeito do íon comum. Eu tenho um íon que é comum à reação, que é o H+ do ácido, que eu vou adicionar nessa reação. E isso provoca um deslocamento do equilíbrio. Efeito do íon comum. Beleza? E a última letra E, que é verdadeira, é se eu adicionar uma base. O que você vai adicionar? Base é OH-. Aí você fala, prof, mas não tem OH-. Verdade, não tem OH-. Mas o que você tem que lembrar do OH-? Que ele consome H+. Então a quantidade de H+ diminui. Se a quantidade diminui, desloca para o mesmo sentido. Equilíbrio vai para a direita. Esse efeito aqui é efeito do íon não comum. O que é o efeito do íon não comum? Isso vale também lá para a letra B.
tá? É um íon que não existe na solução, mas que quando adicionado reage com alguém dessa reação. E aí faz com que o equilíbrio desloque. Beleza? Geralmente é o OH- que vai aparecer para você. Lindinho. Show? Boa. Próxima. Orgânica, nomenclatura. Tem que ter questão de nomenclatura de composto orgânico na primeira fase da Federal do Paraná. Tem que ter. Então aqui a prova da Campo, ó, certeza que tinha. Tá? Ele fala assim, ó. Alguns fármacos possuem sabor desagradável e que dificulta a utilização em formas farmacêuticas líquidas. Nesses casos, para disfarçar o sabor desagradável, são utilizados flavorizantes, que são substâncias de origem natural ou sintéticas, capazes de alterar o sabor e o aroma de outras substâncias. O aroma e o sabor de maçã são atribuídos ao 3-metilbutanoato de isopentila, cuja fórmula molecular é. Dicas, ó. Aroma e sabor. Ato de ila. Isso aqui é um éster. Vai, começa aqui, ó. But, 4. 1, 2, 3, 4. Oato. Oato é isso aqui, ó. Oato. É esse cara aqui. Dupla O, ó. 3-metil. Começa sempre do éster aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então no terceiro, metil. Pelo amor de Deus, Jorge Mateus. Se tu tem uma dupla ó, tu não me começa a contar na outra extremidade. Tu começa a contar a partir da C, dupla ó. Se tu começar a contar da esquerda pra direita aqui, ó, da outra extremidade da C dupla ó, eu vou me materializar do seu lado e vou fazer assim, ó. E tu vai ter um ataque cardíaco, tá? Então, ó, cuidado. Muito bem. E agora, isopentila. Meu Deus, teacher. Eu não sei quem é isopentila. Pente são 5. Iso, o prof sempre fala, o iso é a linguinha de cobra. Lembra a linguinha de cobra que o prof sempre diz assim, ó, para ser iso tem que ter CH3, CH3. Aqui, ó, você já tem 1, 2, 3. Pente faltam 5, faltam 2. Então aqui, ó, 4, 5. Então você vai emendar aqui, ó. Esse cara é o isopentil. Isopentil. Então agora você emenda lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara, CH3, CH3, é o nosso querido isopentil, vira isopentila. E completa os hidrogênios que estão faltando. Boa. Agora, meu pichuco, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10. Matou a questão. Professorzinho. Oi. Resposta letra D. H20O2. Eu fiz essa questão em 1 segundo. Como lindo. Match. 1 carbono. But. 4 carbonos. Pente. 5 carbonos. Total, 10 carbonos. O único que tem 10 carbonos é a letra D. Boom! Acertou! Arrasou! Mas e se tivesse mais um com 10 carbonos? Claro, você malandrão, vai ver que só tem um com 10, um com 11, um com 7. Se você contou 10, pronto. Pegou a brincadeira? Ótimo! Arrasou. Professor, eu adoro as questões de orgânica da federal, vou gabaritar as orgânicas. Sempre tem pelo menos 2 de orgânica. Sempre tem pelo menos 2. E uma é nomenclatura. E a outra é isomeria. Vai lá. O óleo essencial é um líquido volátil de espectro oleoso e aroma agradável, extraído de plantas que apresentam uma composição química muito complexa. Apesar disso, as essências são geralmente associadas a seus componentes majoritários, cuja estrutura química
Grupos funcionais, disposição no espaço, estereoisomeria, são responsáveis pelo odor, sabor e efeitos terapêuticos de cada óleo. Na figura a seguir apresenta as estruturas químicas dos componentes majoritários dos extratos de algumas plantas. Beleza, ele trouxe lá camomila, capim-limão, eucalipto, hortelã, laranja. Aí ele fala, o composto que apresenta ligação dupla na configuração trans está presente em qual? Ah, então ele tá uma questão que está falando trans, está falando de isomeria geométrica. Tem uma aula no nosso curso sobre isomeria geométrica, certo? Lembra, para ter isomeria geométrica, na dupla, o carbono tem que ter ligantes diferentes. Não pode ser igual. Então, por exemplo, achei a dupla. Só que o carbono de baixo aqui, ó, perceba, são dois carbonos iguais, ó, CH3, CH3. Então esse não tem cis-trans. E aqui, teacher? Dupla dentro do ciclo. Nada a ver. Vai pro próximo. Ó, essa dupla aqui, mesma coisa. Ó, CH3, CH3, tem dois ligantes iguais. Não deu. Essa dupla de cima aqui, ó, essa dupla aqui, você tem C, C. Opa! Opa! Ó, aqui tá faltando uma ligação, coloca hidrogênio. Vamos ver agora, vamos ver agora. Eu tenho o hidrogênio é diferente do Xó. Aqui, o CH3 é diferente desse cara. Então aqui tem cis-trans. Beleza. Agora, para saber cis-trans, a gente traça aqui. Tem hidrogênio? Pega o hidrogênio. E do outro lado que não tem hidrogênio? Pega o mais leve. Lembra? Pega sempre o mais leve. Isso é muito comum na federal. O mais leve aqui nesse caso, ó, é o que é o menorzinho. Ó, só tem um carbono aqui. Toda essa galera aqui é muito mais pesado. E esses caras estão de lados opostos do nosso eixo. Então vai ser trans. Então achou a resposta. Capim limão, letra B. Esse aqui não tem cis trans. Não tem cis-trans porque aqui vai ter dois hidrogênios, não tem cis-trans, não tem cis-trans porque é ciclo, não tem cis-trans porque tem dois hidrogênios. Então o único que tem cis-trans é o capim-limão. Ainda por cima era o único que tinha isomeria. Tá? Então se não matasse pela posição, mataria porque era o único que tem isomeria geométrica 6 e 3. Beleza, lindos? Show. E a última questão. Questãozinha de reação orgânica. Reação orgânica. Ai, professor, eu odeio reações orgânicas. Eu sou péssimo em reações orgânicas. A Federal tá trazendo reações orgânicas. Lindos. Nunca é nada muito absurdo. Tá? É sempre algo muito éster, esterificação, hidrólise de éster. Ou então vai ser uma adição, uma substituição, que ele vai dar um exemplo no enunciado. Tá? Então olha o que ele fala. O politereftalato de etileno, conhecido pela sigla internacional PET, ocupa um lugar de destaque no mercado de plásticos, principalmente pelo uso de embalagens de água e refrigerantes. A curta vida útil e descarte inadequado dessas embalagens pós-uso gera um grande problema ambiental. A reciclagem química do PET, visando a produção de suas matérias-primas, ácido tereftálico e etilenoglicol, se apresenta como alternativa para proteger o meio ambiente e agregar valor às embalagens pós-uso. Então tá aqui, ó. Esse é o nosso PET, certo? Muito bem. A reação envolvida no processo de transformação do PET em seus reagentes de partida é denominado. Então ele quer saber reagentes de partida, ele quer quebrar o PET. Veja que o PET tem essa função aqui, ó. Essa função que a gente vê no PET, C dupla O, O, C. Que função que é essa? Éster. Qual que é a reação? Ácido mais álcool forma éster mais água. Como é que é o nome dessa reação? Esterificação. Muita gente marcou a letra D. Mas ele não quer formar o éster, ele quer voltar a formar os seus
Reagentes de partida. Qual que é o contrário da esterificação? É a hidrólise. Resposta, letra A. Show? Caraca, teacher! Muito cara da. Prof, todas as questões, todos os assuntos que estavam nessa questão a gente comentou um pouquinho nas aulas. Sim, porque isso é Federal do Paraná. Beleza? Dá uma olhada na resolução, vê se você ficou com alguma dúvida e qualquer coisa, dá um grito pro prof. Valeu, lindinho. Tchau, tchau.